Ontem eu tava meditando uma passagem na Bíblia. Eu quase gravei um vídeo ontem, já era 2h pouca da manhã, quase gravei um vídeo ontem. Porque me deu vontade de falar, falei assim, não posso esquecer, eu nem cheguei a anotar, mas hoje eu consegui lembrar. Ontem eu tava meditando uma passagem que eu escuto pouco na lei. As pessoas não costumam falar. Eu nunca ouvi ninguém falar na lei da atração, na lei da suposição, nessas leis, né, do universo, desses estudos da neurociência. Eu nunca ouvi falar sobre essa passagem na Bíblia. E para mim, a Bíblia é um livro mágico, como eu sempre falo aqui, né? Já falei várias vezes. A Bíblia para mim é um livro poderoso demais. E tem uma passagem que fala em Ezequiel, que fala sobre o vale de ossos secos. Houve uma guerra e tinha um vale. E nesse vale ficaram vários ossos de guerreiros que lutaram nessa guerra. E ficaram ali, aquela multidão de ossos secos, de pessoas mortas, de guerreiros que morreram. E Deus falou para Ezequiel, Ezequiel, o que você está vendo? E ele falou, Senhor, eu vejo ossos, aqui só estou vendo ossos. E era um vale de ossos secos, né? E ele falou assim, profetiza. Gente, o que é profetizar? É eu falar. E Deus falou para ele, detalhe, Deus não fez, ele mandou Ezequiel fazer. Ou seja, ele estava ensinando Ezequiel, assim como ele nos ensina, o poder da palavra, né? E ele falou, Ezequiel, profetiza, fale, traga vida a esses ossos. E se vocês forem ler o texto, depois vocês pesquisem aí, quem não tem Bíblia, pesquisa no Google, Ezequiel, Vale de Ossos Secos, Bíblia, e vai aparecer todo o contexto lá. Eu só estou resumindo. Até seria interessante eu ler aqui, né? Mas como eu não tô com a Bíblia aqui, minha Bíblia tá no celular e eu estou gravando, não tem como. Mas enfim, eu vou passar a história. E Deus falou para Ezequiel, Ezequiel, profetiza vida, profetiza, fale. E conforme Ezequiel foi falando, mesmo com medo, mesmo com a pouca fé, né? Os ossos foram se levantando, e na Bíblia diz detalhadamente que os ossos se levantaram, começaram a se formaram tendões, músculos, veias, até chegar à pele, até se formar. E é interessante isso, porque é tudo no profetizar, é tudo no poder da palavra, é tudo no que a gente fala. E eu fiz um vídeo essa semana, o último vídeo, eu acho que foi falando sobre isso, sobre o poder da palavra. E quando eu meditei ontem de madrugada, quando eu vi essa palavra, eu falei assim, caramba, é isso, profetiza no meio do caos, profetiza. E Ezequiel, ele estava no meio do caos, gente, ele estava num vale de ossos secos. Eu jamais estaria nesse lugar, eu não gosto nem de ir num cemitério, coisas que tá tudo arrumadinho aí, que, né, eu já não gosto. Imagina um vale cheio de ossos, onde houve uma guerra e morreram centenas de milhares de soldados, de guerreiros. Eu não ia querer estar nesse lugar, mesmo que Deus estivesse ali comigo, eu não ia querer estar. E mesmo assim, com medo, inseguro, sem entender, Ezequiel profetizou, porque ele obedeceu uma ordem de Deus, e ele viu um milagre. Ele viu um milagre somente porque ele falou. Isso serve para o bem e para o mal, gente. Quando a gente fala algo ruim, quando a gente determina, porque eu estou sem dinheiro, eu estou cansado, eu estou triste, eu estou abatida, eu sou feia, anula isso da sua vida em nome de Jesus. Eu tenho dinheiro, eu sou próspera, eu sou abençoada, eu sou uma... E fale com um sentimento de que você tem, sabe? Não fale por falar. Mesmo que você fale por falar, comece a acreditar no que você está falando. Porque profetize. A palavra de Deus já disse claramente, profetiza. E que hoje a gente vem entender isso, sabe? Que a gente é muito mais. Deus nos ensinou tanta coisa na Bíblia, Deus já mostrou tanta coisa, já ensinou assim, desenhando. Ele ali... E detalhe, isso que ele fez que eu acho mais interessante de tudo, né? Isso que ele fez com Ezequiel, lá naquela época, milhares de anos atrás, milhares, hoje está aqui pra gente. Isso não se desfez, isso não se acabou. A Bíblia é o livro mais antigo, que dura gerações e gerações.
A própria Bíblia fala, céus e terras passarão, ou seja, todos os tempos, décadas, épocas, gerações passarão, mas a minha palavra não passará. E realmente a Bíblia está aí, para quem quiser ler, entender, estudar, e todas as religiões, todas as denominações, todos os segmentos de estudo, mesmo para falar contra, lê a Bíblia. É impressionante. Não tem outro respaldo, é a Bíblia. Até mesmo para gerar leis, né? O homem fez de acordo com o quê? Com a Bíblia. Não matarás, não furtarás. É o que? É Bíblia, gente. Então, assim, não tem como a gente se abster da Bíblia para a gente entender o que é a lei da atração, o que é a lei da suposição, o que é a fé, o que é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas a gente espera. Isso tudo é fé, isso tudo é Bíblia, isso tudo é lei da suposição, lei da atração, que são palavras gourmetizadas para dizer o que já estava na Bíblia. E quando Deus fala, profetiza, e ele começou a falar e a parada começou a funcionar, e olha, gente, era ossos secos, a Bíblia ainda fala assim, eram ossos sequíssimos. Ou seja, eram ossos que já estavam ali, eu nem sei se tinha DNA, eu acho que ainda continua tendo, não sei, nunca não estudei a fundo, né, genética. Mas assim, se eles eram sequíssimos, já estavam ali há muito tempo. E mesmo assim houve vida, houve fôlego de vida, houve restauração dos tendões, dos músculos, de tudo, até chegar à pele, até o teu fôlego. Então, houve isso. E se Deus determinou isso, por que a gente não pode fazer com coisas mais simples? Profetiza, meu irmão, minha irmã aí, minha amiga, meu amigo aí, profetiza na tua vida o que você quer hoje. Eu sei o que eu quero hoje, eu sei o que eu preciso hoje, eu sei das minhas questões hoje, mas e você? Você precisa do quê? Você quer o quê hoje? Profetiza. É a sua lei da sua atração. Você quer atrair o quê? Você quer supor o quê? A sua suposição é qual? Você determinou o que hoje na sua vida? Profetiza. Profetiza e vai. Porque já é decreto do Altíssimo, do Criador, do Divino, do Deus Todo-Poderoso. Chame como você quiser chamar. Eu chamo ele de Pai. Mas cada um chama do jeito que quiser chamar. E profetiza. Profetiza porque o milagre está diante da gente. Basta a gente profetizar. Basta a gente mudar a nossa mentalidade, o nosso mindset. Basta a gente mudar isso. Basta a gente entender que somos deuses. A Bíblia já diz, vós sois deuses. Claro, a gente nunca vai estar no lugar de Deus, porque Deus é o Criador, é o Deus Todo-Poderoso. E nem eu quero. Mas somos filhos dele. A Bíblia já nos garante isso. E ele tem uma passagem também, eu acho que até no Novo Testamento, no Novo Testamento, só não sei qual livro, não sei se é Mateus ou Lucas, que eu fico perdidona nisso, que ele fala assim, vocês farão milagres maiores do que eu fiz. Gente, o Deus, o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, do universo, tudo que há, ele falou que nós, meros mortaizinhos, morríveis, né, que iremos, né, um dia o arrasta para cima, nós faremos milagres maiores do que ele, o Todo-Poderoso, já fez. Isso é Bíblia. Então, assim, a gente tem respaldo, a gente só tem que crer, a gente só tem que ter fé e crer e acreditar, porque já está diante de nós, já existe, já aconteceu. Basta a gente determinar e crer, porque já é. É simples. É simples, mas é difícil, né? Porque com tudo isso a gente fica com medo porque o nosso 3D está nos mostrando outra realidade. Mas entenda que isso que a gente está vivendo de ruim, de negativo, foi porque a gente determinou também, porque a gente aceitou isso, porque a gente criou isso, porque a gente aceitou isso, a gente criou isso. E agora chegou a hora da gente mudar, porque a gente precisa mudar todo o nosso entendimento, né? Vai apitar um pouco, mas já vai parar. A gente precisa mudar tudo isso. E a gente vai mudar por quê? Por palavra. Por profetizar, por fé. E que você hoje venha ter esse despertar. Se você está aqui nesse canal, assim como canais que falam sobre isso, você já está nesse processo do despertar. É inevitável para a sua vida. Você já está no processo de transformação. A tua vida vai mudar porque é inevitável ela mudar. Não tem como mais você retroceder. Não tem como mais você voltar. Agora é só você ir adiante. E é um dia de cada vez, é um passo a passo e você vai ver o impossível acontecer na tua vida. Porque vai acontecer. Porque você vai profetizar. É simples assim.
E é isso que eu tinha que falar hoje. Beijo.